E aí, galera dos nonos anos do Caíque São João, semana 22, e a semana tem como tema a música. Nas questões do nono ano, ele fala do principal veículo que fez com que a música se espalhasse por todo o Brasil e até para fora do Brasil, que é o rádio. Eu acho que acredito que até hoje o rádio é o veículo mais usado pelos brasileiros para curtir as suas canções, curtir as suas músicas. É através do rádio que a gente envia as canções para as pessoas queridas, para as pessoas amadas. E o rádio completou agora em setembro 98 anos aqui no Brasil. Mas nas atividades desta semana de história, ele não está contando a história do rádio. Ele está contando do uso do rádio. O texto aí se refere ao uso do rádio. Aliás, o texto não, né? Os textos, são vários textos. Ambos comentam do uso do rádio como forma de propaganda política, de você ter informação e, ao mesmo tempo, ser convencido, né, de que determinado governante é excelente, é maravilhoso, é espetacular. Muito bem. Então, meus queridos, na primeira questão, ele fala sobre o Getúlio Vargas. O Vargas, ele vai governar o Brasil durante um período de 15 anos. Ele vai ter 2 momentos no governo dele. Um vai durar 15 anos, depois ele se afasta, dá um tempo, volta novamente por um curto período de tempo, 3 anos e meio, depois ele se suicida. Mas nesse primeiro momento que ele governou por 15 anos, desses 15 anos, 8 ele governou como um ditador, onde ele impôs uma censura, uma perseguição muito grande aos artistas, aos políticos, aos seus adversários políticos. Foi uma fase difícil para o Brasil, no sentido que nós não tínhamos essa liberdade de expressão, de falar, de denunciar, de reclamar, como nós temos hoje. Mas, por outro lado, o Getúlio Vargas, ele investiu muito na propaganda. Isso é uma característica das ditaduras, investir muito em propaganda. E ele acabou encontrando no rádio o veículo de comunicação mais favorável a fazer propaganda do seu governo. Tudo que ele precisava anunciar, todas as obras que ele ia inaugurar, tudo que ele ia fazer era através do rádio que ele anunciava. Porque o rádio se tornou um aparelho tão popular, se tornou tão barato, que as pessoas mais simples lá do interior da roça podiam ter acesso a esse instrumento, a esse veículo, né, de comunicação. E muita gente achou que com o advento da televisão nos anos 50, o rádio ia acabar. E o rádio não acabou, continuou forte. Veio a internet e muita gente voltou a dizer: o rádio não vai sobreviver às novas tecnologias. E o rádio está aí firme e forte. Muita gente usa a internet para ouvir, para ficar ouvindo as suas rádios preferidas, né? As suas estações de rádio preferidas. Então, os textos, de um modo geral, falam como que o rádio foi utilizado para fazer propaganda política, apresentar ao povo brasileiro um governo que era autoritário, que perseguia, que prendia, mas se apresentava como bonzinho, como muito preocupado com as questões do povo brasileiro. Há um texto também nas atividades dessa semana de história, que fala da questão da programação do rádio, onde se critica que o rádio ele foi para um caminho aonde se deixou as questões mais importantes de serem discutidas, e o rádio se limitou apenas
em tocar músicas, em fazer uma programação muito superficial, com conteúdo educativo muito pobre, um rádio assim bem alienante, um rádio que perdeu a oportunidade de instruir, de ensinar, de orientar melhor os seus ouvintes. E também fala-se em um dos textos das atividades dessa semana que o rádio, muita da programação do rádio acabou migrando para a televisão. Nós temos aí até hoje muitos artistas que trabalharam no rádio e que contam, né, que a única coisa que eles, quando a televisão no Brasil foi inaugurada, a única coisa que eles sabiam fazer era rádio. Ninguém sabia fazer televisão. Então, tudo o que eles fizeram, tudo o que eles faziam no rádio, eles passaram a fazer na televisão. A única diferença é que no rádio você só ouvia, na televisão você podia ver. Então as telenovelas foram inspiradas nas rádios novelas que tinham. Os programas musicais, os programas de auditório que existem até hoje, né, foram todos inspirados nos programas de auditório que haviam nas rádios. Porque antigamente os cantores iam ao vivo cantar nas rádios. Então, o rádio se transforma num principal divulgador do artista da música brasileira. Mas, como os textos mesmos falam, perdeu-se uma grande oportunidade de utilizar o rádio para orientar, para instruir o povo brasileiro, tanto politicamente quanto do ponto de vista educacional. E aí vem as questões, certo? As questões que dizem o seguinte: a primeira questão, ela está diretamente relacionada a essa história do Getúlio Vargas, certo? De utilizar o rádio e de investir em vários artistas, como Carmen Miranda, que ficou famosíssima e foi fazer até filmes nos Estados Unidos, tudo com um apoio do governo Vargas, né? O Vargas vai investir muito no artista nacional, ele vai ter esse viés nacionalista muito forte na época que ele governa como ditador. Então, a primeira pergunta, a primeira questão diz o seguinte: o programa Hora do Brasil contribuiu para um dos programas que o Vargas criou para poder fazer propaganda das suas obras, daquilo que ele fazia como governante, foi o programa A Hora do Brasil, que chamava Voz do Brasil e depois passou a chamar Hora do Brasil, e que era obrigatório. As rádios não tinham opção, tinham que exibir o programa, que era exibido todos os dias das 7 às 8 da noite. Então, de uns anos para cá, houve uma movimentação muito forte e as rádios conseguiram uma autorização para exibir o programa em horário alternativo, tá certo? No horário alternativo, como a madrugada, por exemplo, onde poucas pessoas assistem, porque o horário das 7 às 8 da noite era um horário de grande audiência e que as rádios tinham um grande prejuízo econômico, porque tinham que deixar de vincular as suas propagandas e dedicar essa 1 hora às notícias do governo, porque esse programa A Hora do Brasil é um jornal que só dá informações sobre o que está acontecendo no governo. E o Getúlio Vargas criou até como uma abertura, né, na época, o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda dele, o pessoal responsável pela criação do programa, responsável pela propaganda do governo Vargas, cria como música de introdução ao programa a música do Carlos Gomes, um compositor erudito, né, que vai criar uma música chamada O Guarani,
que passa a ser o símbolo do programa A Hora do Brasil. Quando começava a tocar a musiquinha lá, A Hora do Brasil, o pessoal ia lá e desligava o rádio, certo? E isso faz-se até hoje, né? Muito bem. Então, a pergunta é, o programa Hora do Brasil contribuiu para... Então, como objetivo da nossa teleaula, é orientar, ajudar você a chegar à resposta, não é dar a resposta pronta e acabada. Eu olharia com muita atenção as alternativas A e a alternativa D de dedo. A e D, que vai ser uma das duas, tá bom? Depois a questão 2 tem a ver com a questão do estilo musical. Ele faz uma comparação, né, entre um texto que fala tecnicamente como é que o rádio funciona e depois ele coloca uma música da Blitz, uma música que fez muito sucesso nos anos 80, quase 30 anos atrás, e que é gostosa de ouvir até hoje. Eu gosto bastante. Eu sou daquela época, né, gente? Eu cresci ouvindo Blitz, ouvindo RPM, ouvindo Legião Urbana, Barão Vermelho, que na época o vocalista era o Cazuza, ouvindo Paralamas do Sucesso, Kid Abelha. Esse povo todo fez o maior sucesso, principalmente através do rádio. Embora a televisão fosse mais forte, mas de dia a gente curtia mesmo, era um radinho. Então ele pergunta, em relação ao texto 1, que analisa a linguagem do rádio, né, faz uma análise técnica de como é se comportar um radialista, qual é o jeito de falar no rádio, nos programas radiofônicos. E o texto 2, que apresenta uma letra de uma canção, como se o cara da canção fosse o apresentador de um programa, e nesse programa ele se dirige a uma espectadora em especial que foi abandonada pelo noivo quando ia casar e está desesperada pedindo para que esse noivo volte para os seus braços e a faça novamente feliz. Então ele pede, né? O texto 2, o jeito que a canção foi feita, é o jeito mesmo que se usa nos rádios? Que os apresentadores, que os locutores de rádio utilizam realmente? Então, você vai dar uma olhada com muita atenção nas alternativas C de cebola e D de dedo. É uma das duas. E a terceira e última questão fala justamente dessa questão que o rádio no Brasil ficou a desejar. O rádio, que teve um investimento muito forte na época do Getúlio Vargas como instrumento de propaganda política dele, ao longo dos anos seguintes virou um veículo aonde também não se preocupou em levar conhecimento, informação mais apurada, mais sofisticada. O rádio passou a ser instrumento de divulgação das gravadoras, que nem sempre colocam no mercado músicas de qualidade. Colocam, às vezes, músicas aí de quinta categoria, que não contribuem em nada para o pensamento, o desenvolvimento intelectual da pessoa, porque a música tem essa função, gente. A música não é só para se divertir, descontrair. A música, ela tem a função também de fazer você refletir, de você pensar sobre as questões políticas, econômicas, sociais, culturais, educacionais. Então, o texto da última questão questiona justamente a oportunidade que o rádio no Brasil perdeu de ter uma programação que pudesse instruir mais o brasileiro, alienar menos e instruir mais. O rádio divertiu, mas alienou mais do que informou. Tá ok? O fato de dar uma informação, de narrar um fato ocorrido, não quer dizer que ele está te dando instrução. Ele está dando uma informação. Mas e a análise? E o que está por detrás daquele fato? Geralmente o rádio não traz isso. E nem as televisões, né? Elas simplesmente se limitam a narrar o acontecido. São uns ou outros telejornais
que tem algum comentarista. E nem sempre, pessoal, nós temos a garantia de que aquele comentário realmente é imparcial. Às vezes é um comentário que tem todo um interesse de te convencer que aquele fato é daquele jeito, está acontecendo daquele jeito, porque interessa a alguém que você pensa que seja daquele jeito. Então tem tudo isso. Então a questão 3 diz o seguinte: a palavra comunicação origina-se do latim communicare e significa tornar comum, repartir. Nessa transcrição de entrevista, reafirma-se esse papel dos meios de comunicação da massa, porque o rádio poderia. Então, ou seja, o rádio poderia ser mais útil, o rádio poderia ser mais instrutivo, podia ser um instrumento de levar a população brasileira a conhecer mais, a pensar, a ter uma opinião mais crítica sobre a realidade em que vive. E não é o que acontece na realidade. O rádio ajudou a alienar um pouco, aliás, ajudou a alienar bastante a população brasileira. Então, qual alternativa a gente se encaixa melhor aí? Eu olharia com muita atenção a alternativa A e a alternativa D de dedo. Leia o texto e leia com bastante atenção a alternativa A e a alternativa D de dedo. Vai ser uma das duas. Beleza? Muito bem. E aproveitem, tá joia? Que já que o tema da semana é a música, aproveitem para ouvir, para conhecer os mais variados tipos de músicas, as músicas que os nossos avós, que os nossos pais curtiam. E hoje mesmo temos uma gama, uma diversidade imensa de músicas nacionais e internacionais com os mais variados ritmos. Conhecer, gente, não significa que você é obrigado a gostar. Eu sempre falo isso para vocês, né? Quando a gente tinha aulas presenciais, eu sempre levava alguma canção, algum clipe, alguma coisa de uma música que tinha ligação com aquele conteúdo histórico, era uma crítica política aquele momento do país ou do mundo. E aí eu sempre dizia para vocês, e continuo dizendo online, conhecer não é sinônimo de ter que gostar. Eu, por exemplo, não curto certos tipos de música, mas eu já ouvi para me conhecer. Porque para mim ter certeza que eu não gosto, eu tenho que conhecer. Uma vez que eu escutei 2, 3 músicas daquele estilo, de artistas diferentes, eu posso ter uma opinião, um argumento concreto de que realmente eu não curto, que eu não gosto. Eu prefiro o estilo que eu ouço mais, que me agrada. Então isso é importante. Conhecer não quer dizer que você é obrigado a gostar, tá bom? Caprichem aí nas atividades e até a próxima semana. Um forte abraço.